Olá! Hoje nós vamos conversar sobre concordância nominal. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ter é que a concordância nominal se dá no núcleo do sintagma nominal. E esse sintagma nominal vem a ser o substantivo. E por isso, todos os seus determinantes devem estar em harmonia. E aí a gente tem aí, falando na nossa apostila, o seguinte: no caso específico da concordância nominal, em geral, as palavras em função adjetivas devem concordar em gênero, em número, com a palavra que esteja em função substantiva. Observem o exemplo. Aquelas duas belas meninas da faculdade continuam sábias. Então, nós temos aí a primeira, vamos dizer assim, decompor, né, essa oração. Então, primeiro, dentro do sintagma nominal, que exerce a função de substantivo, encontramos o núcleo meninas, né? Então, logo os elementos abaixo, elencados, eles fazem referência a esse substantivo, que são aquelas, né? Pronome adjetivo demonstrativo. Então, aquelas meninas. Duas, numeral adjetivo cardinal, duas meninas. Belas, adjetivo, que são belas meninas. Da faculdade, é uma locução adjetiva, meninas da faculdade. Sábias, adjetivo, meninas sábias. E aí também observamos o seguinte, que dentro do sintagma preposicionado, né, da faculdade, vê-se o artigo a que se refere ao nome faculdade. Então, aí também tem que haver a concordância. Então, a concordância nominal é dada dessa forma, da relação de igualdade de gênero e número entre os substantivos e os nomes adjetivos. Bom, com relação à regra geral, ela diz que todos os determinantes, que são eles, adjetivo, numeral, pronome adjetivo e artigo, devem harmonizar-se quanto ao gênero e ao número do substantivo. Então, tem que haver essa flexão, tem que haver a concordância. Portanto, o substantivo feminino no singular determinante também devem estar no feminino singular. Caso esteja no masculino plural, devem estar no plural. Então, masculino com masculino, feminino com feminino, singular com singular, plural com plural, tá? Então, a gente resume essa ideia desta maneira. É interessante nós fazermos essa observação, né? A noção de grau, prestem atenção, noção de grau não estabelece um processo de concordância obrigatória, já que ele figura mais no campo da derivação do que da flexão. A despeito dessas discussões, no entanto, observa-se que o grau pode apresentar formas diferentes a do substantivo a que se refere. Então, menininha lindona, né? A gente tem o menininha, que é o diminutivo, e o lindona, que é o aumentativo. Nós temos ele é um molecão chatinho. Então, molecão é o aumentativo e chatinho é o diminutivo. Certo? E aí, nós temos um adjetivo após o substantivo. Então, para a gente poder identificar. Então, assim, em posição de adjunto adnominal, se houver gêneros diferentes,
sempre vai assumir a forma masculina, certo? Existe até uma brincadeira que diz assim: a gramática, ela é masculina, apesar de ser a gramática feminina, sempre vai prevalecer o masculino. É aquela mesma situação. Se numa sala de aula, por exemplo, temos várias alunas e um único aluno, então o professor ou a professora deve se reportar à turma no masculino, tá? E se houver o mesmo gênero, assume a forma do tal gênero apresentado, né? E de qualquer forma, a pluralização nesse caso é obrigatória. Então aí nós temos como exemplo: encontramos um jovem e um homem chateados. Então eu tenho dois masculinos, né, dois substantivos masculinos e o chateados na forma também masculina. E aí, aí aquela questão, né, que eu falei, encontramos uma jovem e um homem chateados. Encontramos uma jovem e uma mulher chateadas, tá? Com relação à concordância atrativa, ela só vai concordar em gênero e número com o último substantivo, por isso que é atrativa. E aí nós temos como exemplo, né, o que seria uma concordância atrativa, os dois últimos, né? Comprei 2 carros e uma moto nova, então nova está concordando com moto. Comprei 2 motos e um carro novo, o novo está concordando com carro. Então, nesse tipo de concordância, o sentido pode ser ambíguo, tá? Então, o sentido pode ser ambíguo, já que ainda que o adjetivo semanticamente se refira a todos os nomes, a sua manifestação morfológica está se referindo somente ao último exemplo. Nesse caso, recomenda-se recomenda-se a bem da clareza, ou da concordância gramatical, ou da alternância da posição dos termos, certo? É importante ressaltar que existem gramáticos que não são favoráveis a esse tipo de concordância, da concordância atrativa. Então, nós temos que observar bastante o que cada gramático fala. Aí nós temos uma outra observação que diz assim: muitas vezes o sentido dita a gramática da frase, né? Então, por exemplo, comprei limão e maçã doces. Está errado. Por quê? O limão, ele não é uma fruta doce. A gente sabe que a característica do limão é ser cítrico. E todo cítrico, em linhas gerais, ele tende a ser azedo, né? Então, como o limão pode ser doce, a frase acima só poderia aceitar a concordância alternativa. Então, eu poderia dizer: comprei limão e maçã doce, que aí eu concordaria com a maçã. Outra observação: se houver sinonímia, antonímia e gradação, a concordância se dará pelo nome mais próximo. Parece com esse pensamento, pare com esse pensamento e ideia fixa. São termos sinônimos. Dor e ódio amargo só corrói o coração. Antônimos, né? Então, a gente tem, porque a dor é uma coisa e ódio é outra, né? O pensamento e ideia com relação ao significado dá o mesmo. Um outro exemplo: um olhar, um toque, um beijo apaixonado dava-me muita alegria. Então,
vai se elevando, né, as sensações, o olhar, o tocar, o beijar, né, a fase da paixão, né, primeiro a gente olha, depois a gente se toca. Gente, teoricamente tinha que ser assim, né, tem que ser assim. Depois o beijo, né, depois que souber o nome. Brincadeiras à parte, vamos voltar aqui. A quarta observação, eu vou ler para chamar bem a atenção, porque isso é um assunto, a gente julga muito fácil, mas tem determinados detalhes que às vezes a gente esquece e acaba errando. A quarta observação diz que se houver a determinação de cada um dos substantivos, o adjetivo deverá ficar no singular. Então, um exemplo, as ações caras e baratas estão separadas pela escada rolante e não pelas escadas rolantes, né? A seção cara e barata estão separadas pela escada rolante. Bom, e aí nós passamos para em relação à posição do predicativo. Só é possível concordar, né, ter concordância gramatical da seguinte maneira: considero considero o carro e a moto caros, tá? Então, considero o carro e a moto caros. E Ana e Paula são bonitas. Então, só é possível concordar baseando a concordância gramatical, o que diz mesmo a gramática clássica, né? Concordar não da forma atrativa. Aí nós temos a seguinte questão também, um adjetivo anteposto a vários substantivos. Em posição de adjunto adnominal. Nossa, como é que isso vai se dar? A concordância se dará com o substantivo mais próximo. Tive má ideia e pensamento. Às vezes a gente tende a dizer que tive mais ideias e pensamentos. Não, nesse caso você vai dizer que. Então, nesse caso, você vai concordar com o mais próximo. Não é concordância atrativa, e sim concordar com o mais próximo, tá? Isso ele vindo anteposto ao substantivo. Então, tive má ideia e pensamento. Da mesma forma que a gente tem aí, encontrei velhas roupas e livros sobre a mesa. Em relação à função do predicativo, em geral, a concordância é gramatical. É aquela máxima: sempre o masculino vai prevalecer. Lembrem-se, a gramática é masculina, tá? E vocês nunca mais vão esquecer. A menos em determinados casos que a concordância vai ser da mais próxima, ou, se dependendo do gramático, ele vai usar a atrativa. Aí nós temos os exemplos, eu só vou ler um para não ficar o vídeo longo e cansativo, né? Estavam absortos o rapaz e a menina. Então, está concordando com rapaz. E aí é importante nós fazermos essas duas considerações que temos aí nas observações. Em função do predicativo do sujeito, a concordância poderá ser atrativa, desde que, diante de um substantivo composto, o verbo esteja no singular. Então, os alunos e as alunas eram talentosos. Eu segui a concordância da gramática, a gramatical. Eram talentosos os meninos e as meninas. Era talentosa a aluna e o aluno.
era talentoso o aluno e a aluna. Então, nesses dois últimos casos, nós temos o verbo no singular, por isso que se deu a concordância atrativa. Nos dois primeiros exemplos, nós tivemos o verbo no plural e por isso que foi a concordância gramatical. A segunda observação diz o seguinte: com função de predicativo do objeto, a concordância é, em geral, gramatical. Embora haja gramáticos como Evanildo Bechara e o Segala, que consideram a concordância como sendo atrativa. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Façam assim uma anotação. Segundo Bechara, segundo Segala, segundo Rocha Lima, segundo cada gramático desse que eu chamo a atenção, e coloquem o que cada um quer, né? O que cada um considera certo. Porque na hora de vocês pegarem o edital para vocês estudarem, vocês vão saber exatamente o que cada um pensa e aí vocês vão absorver mais essa informação. Então, de acordo com Bechara e Segala, eles dizem que considero talentosos o aluno e a aluna. E para ele também está certo, considero talentosa a aluna e o aluno. Tá? E agora eu vou fazer de modo mais breve os casos especiais. Nós temos é bom, é necessário, é proibido. Quando o substantivo vier determinado, haverá concordância. Quando não, essa expressão é invariável. Então, vamos ver aqui um exemplo. A água é bom para a saúde. A água gelada é boa para matar a sede. É proibido entrada. É proibida a entrada. Então, é bem simples de se entender. Quando eu digo água é bom para a saúde, eu não vou flexionar. Mas eu coloquei um determinante. A água gelada não é uma água qualquer. A água gelada é boa para matar a sede. Então, da mesma forma que eu digo assim, é proibido entrada. Então, o proibido não vai flexionar. Mas a partir do momento que eu coloquei o a antes da palavra entrada, eu tenho que flexionar o que é proibido. É proibido a entrada. Aí nós temos um outro também, um e outro, nenhum, nem outro. Nesse caso, o substantivo fica no singular e o adjetivo vai para o plural. Então, o substantivo fica no singular e o adjetivo vai para o plural. Esse aí é mais tranquilo, que a gente não vê tanto. Eis o mais, assim, estudado, né? Que é o anexo, incluso, apenso, próprio e obrigado. Então, nós temos aí, por apresentarem a função adjetiva, concordam nominalmente, tá? E aí, nós temos todos eles, né? Os documentos seguem anexos, a etiqueta está apensa, a roupa, a bebida está inclusa na consumação, porque está concordando com consumação, ele próprio ou ela própria. Meninos dizem obrigado, meninas dizem obrigada, vai concordar com quem agradece. E um outro detalhe, a expressão em anexo, em, ela é invariável. Então, a gente colocou o em, então, em anexo, é invariável.
mesmo, bastante, muito e pouco. Quando advérbios são invariáveis, quando pronomes adjetivos são variáveis. Então, como eu tenho que saber quem são? Ela mesma disse: fiz o bolo mesmo. Então, ela mesma, pronome, ela mesma disse. E eu fiz o bolo mesmo é um advérbio. Então, ele não vai concordar. Eu poderia dizer que eu mesma disse, eu fiz a comida mesmo, tá? Então, ele não vai variar. Menos e a alerta são invariáveis. Meio. Esse meio, quanta confusão em torno do meio. E aí, nós vamos prestar bastante atenção. Esse aí eu quero que vocês anotem bastante. Ele vai ser variável com relação quando for numeral. E ele é invariável quando ele for advérbio. Então, olha só. Ela chegou meio bêbada, já 12:30. Então, vamos lá. As pessoas têm mania de dizer, por exemplo, a mulher fala assim: estou me sentindo meia enjoada. Então, o enjoo dela é só do lado direito ou só do lado esquerdo, na parte superior ou na parte inferior. Ou você está ou não está enjoada. Isso acontece muito com a concordância em relação a pessoas substantivo feminino. Abrir meia porta. Só se a porta da pessoa, né, aí a gente tem que ver o contexto. Abrir meia porta, né? Então, você abriu na parte fracionada a metade da porta. Com relação à hora, 12:30 e não 12:30, não. Porque esse meia já se passaram 30 minutos na hora. Então, até mesmo a hora, ó, por exemplo, agora são 10:30, tá? Então, tocou no numeral, né? Fração, dando ideia de fração, meia. Tocou na ideia de numeral, meio, tá? O dia, meio. A hora, a metade da hora, meia. E com relação ao estado clínico, psicológico das pessoas, se for masculino, meio. Se for feminino, meia. Então, meninas, nunca digam estou meia tonta. Estou meio tonta, ok? Com relação a todo, como advérbio, é invariável, enquanto o pronome será variável. Todo mundo chegou, pronome. Toda mulher sonha sonha em não sofrer preconceito, pronome. Ela se sentia todo poderosa. Ela se sentia todo poderosa. E não, como a gente costuma dizer, toda poderosa. Então, é todo, porque esse todo aí é um advérbio. A rua estava todo cheio. E não a rua estava toda cheia.
porque são advérbios. Então, sendo advérbio, não flexiona. E aí é interessante a gente fazer essa observação, sim. O uso coloquial aceita a flexão de todo, mesmo em função adverbial. Por isso que a gente ouve falar, né, na linguagem coloquial, que é do dia a dia, a rua estava toda esburacada. Nós temos também o caro, né? O caro caro e barato, né? Enquanto advérbio ele não vai variar. Já quando ele apresenta-se como função adjetiva, será variável, tá? Então, a roupa cara saiu barato, tá? Então, a roupa cara, o cara aí é um adjetivo e saiu barato, esse barato aí da ideia de advérbio, né? A maneira do preço. E aí nós temos o só. O só, quando significar sozinho, ou suas flexões, ela vai para o plural, tá? Então, Ana ficou só sua vida. Então, sozinha. Ana e Paulo ficaram a sós, sozinhos. Mas aí tem um pequeno detalhe, que ela será invariável quando ela significar apenas ou somente. Então, em cada amor tu herdarás só o cinismo. Então, somente. Se bater a dúvida, substitui por sozinho ou sozinha. E aí vocês conseguem tirar a prova dos 9, vamos dizer assim. E um detalhe importante, quando a locução adverbial for a sós, é invariável, tá? Então, a sós é invariável. E aí, nós temos o substantivo adjetivo, né? Ele será invariável. Por exemplo, mulher monstro. E não mulher monstra. Sapatos gelado. Porque é o par, né? Apesar de ser sapatos, é gelado. Então, ele não vai variar. Os adjetivos compostos, só o último vai variar, tá? Então, nós temos aí os exemplos: intervenções médico-cirúrgicas, problema socioeconômicos, e assim segue. Com exceção, né, de surdo, mudo, pele vermelha, que eles variam em gênero e número os dois elementos. Então, moças surdas e mudas, mulheres peles vermelhas, tá? Então, se fossem rapaz, surdo, mudo. Então, nesse caso desses dois adjetivos compostos, haverá a flexão. E sabendo-se que na posição de adjetivo se torna invariável nos compostos formados por cor, tá? Então, substantivo, toda a expressão fica invariável. Blusas verde, abacate, azul piscina, branco gelo. Porém, nós temos uma observação também a ser feita. Azul marinho, azul celeste, fruta cor, sem sal, sem terra, cor de rosa, 0 km e infravermelho e ultravioleta são termos invariáveis, tá? Então, fiquem atentos. As blusas são azul marinho, tá? E possível.
Com relação ao possível, quando acompanhado de expressões superlativas, varia conforme o artigo que integra as expressões. E ele vai ser invariável. Contudo, se estiver acompanhado de quanto. Então, os resultados foram os piores possíveis. Os piores possíveis. Então, houve aflição. Traga notícias tão boas quanto possível. Então, se eu tenho o quanto, não vai variar. E quando se tratar de numerais ordinais, mais o substantivo? Simples. A repetição do determinante, a concordância é facultativa. Sem alta repetição, ele é gramatical obrigatoriamente. Tá? Então, vamos aí. A primeira e a segunda série. Ou a primeira e a segunda séries. Ou ainda a primeira e a segunda séries. Certo? Então, vamos repetir. A concordância é facultativa. Sem repetição, ela é gramaticalmente obrigatória. Tá? A olhos vistos é uma expressão invariável. É muito bom quando a gente se depara assim com algo tão simples, né? Aí a gente guarda que a olhos vistos não vai variar. É desse formatinho e acabou. Haja vista é a vista, né? É invariável. Já o haver pode variar. Então, haja vista os problemas, nada podemos fazer. Hajam vista os problemas. Então, esse haja está concordando aí com problemas, nada podemos fazer. Longe, quando ele exerce a função adjetiva, é variável. E quando ele exercer a função adverbial, não. Até porque, se vocês observarem, os advérbios eles não são variáveis. Então, já fica mais uma ideia aí para concretizar. Ela mora longe. Esse longe é advérbio, né? Tem o valor de advérbio, de lugar, então ele não vai variar. Mas quando eu digo ela mora em longes terras, então eu estou qualificando as terras. Então ele tem valor de adjetivo. Então logo esse longe será flexionado. Tal qual. A concordância de tal vai concordar com o nome anterior e o qual com o nome posterior. As manias são tão quais as que tem. Os hábitos são tão quais, são tão qual o homem. Então, o primeiro, o tal, vai concordar com o nome anterior e o qual com o nome posterior a ele. Então, no primeiro exemplo, as manias são tais. Então, estou concordando com manias. Quais tem? Fiz a concordância, né? Com de forma posterior, né? Ele vem logo após de manias. Agora, quando eu digo os hábitos são tais, concordando com hábitos, qual, com quem? O homem. E aí nós temos os adjetivos adverbializados. Eles serão sempre
invariáveis. Ela anda estranho e não ela anda estranha. Mil e milhares. O mil concordará com o substantivo e milhares com sempre no masculino, tá? Sempre dessa forma. Então, milhares de pessoas assistiram ao filme. E, por último, silepse de gênero. É a concordância ideológica que se realiza por se utilizar um vocábulo de gênero diferente ao da pessoa a que o enunciado faz referência. Vamos observar. A gente estava inquieto. Tá? A gente estava inquieto. Vossa Alteza reclamava sendo um pouco indiscreto. Vossa Excelência reclamava sendo um pouco indiscreto. Faz-se referência a um príncipe. Porém, aí vamos lá, vamos decodificar. A gente sempre vai ser feminino, mas eu vou usar o termo inquieto na forma masculina. E um detalhe, esse agente é separado. Agente junto é o agente da Polícia Federal, é o agente de trânsito, é o agente de endemias. A Vossa Alteza, vocês podem observar que é um pronome de tratamento. Mesmo eu me referindo a um príncipe, ele vai estar no feminino. Mas está concordando indiscreto, né, por eu estar fazendo referência ao príncipe. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima!